Nós vimos nessa primeira parte do capítulo 9, o autor falando e apresentando como que a nova aliança ela é superior à antiga aliança, porque na antiga aliança, aqueles elementos cerimoniais presentes na lei, agora deram espaço para esse cumprimento perfeito de Cristo Jesus. Às vezes, você pode imaginar que esse tipo de assunto é muito complexo para que a gente entenda e talvez sem muito proveito para a nossa vida. Qual que é a importância da gente ficar estudando os elementos cerimoniais da lei? Qual que é a importância da gente saber a diferença da antiga aliança da nova aliança? Irmãos, isso é essencial para que você adore a Deus de maneira correta. Talvez você vai encontrar, por exemplo, inimigos da fé trazendo vários elementos do Antigo Testamento, de lei cerimonial, por exemplo, dizendo, olha aqui, ó, na lei está dizendo que os homens não podem cortar o cabelo dessa forma. Por que vocês não guardam esse tipo de lei? E aí querem dizer que outras leis estão em validade. Esse é um argumento constantemente levantado. Olha aqui, em Levítico está dizendo sobre dietas, sobre vestimentas, sobre cortes de cabelo, e vocês não guardam nada disso. Por que é então que vocês querem falar o que é pecado e o que não é pecado? Como que vocês querem dizer que há coisas do Antigo Testamento que continuam valendo hoje e há coisas do Antigo Testamento que não valem mais para os nossos dias? Será que vocês não estão pegando só aquilo que vocês querem? Só aquilo que é de proveito para vocês? E veja, essa é a importância da gente entender a distinção que acontece do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porque toda aquela lei cerimonial, e quando a gente olha para a lei do Antigo Testamento, a gente pode dividir isso em pelo menos 3 partes, entre a lei moral, bem classificada e bem categorizada pelos 10 mandamentos, como uma lei eterna. Uma lei com validade de antes da criação, durante toda a eternidade, é uma lei que jamais passará. Os 10 mandamentos são ali aquela lei que jamais passará como a nossa lei moral. O resumo daquilo que Deus deseja para que, como o seu povo deve viver. Nós temos também no Antigo Testamento as leis civis, dadas por Deus para reger aquela sociedade, como que aquela sociedade deveria se reger de forma civil, quanto aos crimes, às penas, e a gente tem as especificações de tudo isso. Mas também há no Antigo Testamento uma parte da lei que fala sobre a lei cerimonial. Isso é aquela parte da lei que vai falar sobre dietas, sobre vestimentas, sobre cortes de cabelo, naquilo que se refere à adoração a Deus. E o que todo o livro de Hebreus está nos mostrando é que tudo isso encerrou-se por completo. Por quê? Porque simplesmente a gente não gosta mais de guardar aqueles tipos de cerimônias, aqueles tipos de leis? Não, porque Cristo Jesus deu cumprimento final àquilo. Todas aquelas leis cerimoniais de sacrifício de animais e todas aquelas nuances da adoração, elas tinham um propósito específico de apontar para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que deu cumprimento completo àquilo. Então não é que simplesmente a gente vai para o Antigo Testamento e seleciona ali leis que a gente gosta e não gosta para utilizar em nossos dias. Não, a gente olha para o Antigo Testamento e entende que tudo aquilo ali que se refere à adoração, no sentido cerimonial, aquilo está encerrado, porque Cristo Jesus deu cumprimento a todas aquelas figuras. E é isso que o autor tratou nessa primeira parte do capítulo 9, de verso 1 a verso 15, mostrando como todas aquelas leis que tratavam das cerimônias foram substituídas, deram espaço para um cumprimento perfeito, em final em Jesus Cristo, que por meio do seu sangue inaugura essa nova aliança, esse Novo Testamento.